Bora lá, gases nobres, para mais uma aulinha de soluções. Hoje a gente vai ver concentração comum, ou gramas por litro, e concentração mol por litro, ou molaridade. Então é o seguinte, concentração comum, ela é semelhante à fórmula da densidade, tá? Mas ela tem uma diferença. Lá na densidade, a gente pega a massa da solução toda, dividido pelo volume da solução toda, tá? Aqui é o seguinte, nós vamos ter concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução, beleza? O que acontece? Quais são as unidades de medida que a gente comumente trabalha? Concentração comum está dizendo que é gramas por litro? Então, a nossa massa de soluto tem que estar em gramas e nossa solução tem que estar em litros. Beleza, se ela não tiver em litros, eu tenho que transformar para a unidade de medida, que normalmente, maioria das vezes, porém tem outras transformações também, maioria das vezes a gente trabalha com ml ou centímetros cúbicos e essas duas a gente vai transformar para litro. Para fazer essa transformação, a gente sempre vai dividir por 1000, beleza? Vamos lá. Então, concentração comum é massa dividido por volume. Sempre coletem os dados, beleza? Vocês vão diferenciar uma fórmula da outra pela coleta de informações do texto, pelo que ele está pedindo. Então, vamos para o exemplo para vocês aplicarem. Em um laboratório, foi encontrado um frasco de 250 ml. Então, opa, ml é a unidade medida de volume. Então, esse é o meu V, tá em ml. Com a seguinte informação, contém 1,5 gramas. Gramas é a unidade medida de massa de sulfato ferroso. Qual é a concentração em gramas por litro? Então, ele está dizendo bem claro que ele quer saber a concentração. Então, ele quer saber o C, que ele não tem. O volume, ele te falou que é 250 ml. E a minha massa, ele disse que é 1,5 gramas. Unidade de medida de massa já está em gramas, tem que estar em gramas. Mas a unidade de medida de volume está em ml. Para isso, eu vou ter que dividir isso daqui por 1000 para transformar por litro, né? Para litro vai dar 0,25 litros. Beleza. Unidade de medida feitas, a gente vai substituir nas informações. Então, C é igual a 1,5 dividido por 0,25, que eu já transformei. Então, a concentração aqui vai ser igual a 0,6 gramas barra litro, porque eu sempre tenho que lembrar de colocar a unidade de medida. Se eu encontrei o M, eu tenho que colocar a massa em gramas, gramas, a unidade de medida. Se eu encontrei o volume, eu encontro o volume em litros, eu tenho que colocar a unidade de medida de litros. E nesse caso a gente achou o C, a unidade de medida do C é gramas por litro. Professor, eu sempre vou encontrar o C? Não. Em alguns casos você vai ter a concentração já em gramas por litro, vai ter ou o volume ou a massa e vai encontrar uma outra incógnita. Então o que acontece? Nessa fórmulazinha aqui, você sempre vai ter duas informações e vai encontrar o exercício, vai te falar o que ele quer que você encontre, beleza? Então, vocês sempre vão isolar aquilo que a questão estiver pedindo, coletem os dados e verifiquem as unidades de medida, que elas ajudam vocês a interpretar o que a questão está pedindo. Na concentração mol por litro ou molaridade, seguinte, concentração do mol por litro, ela também pode ser representada por emisão de mol por litro. Então, por exemplo, ele poderia ver assim, eu tenho 0,5 m. O que isso aqui está representando? Está representando a unidade de medida de concentração em mol por litro. Essa fórmula ela pode ser representada de duas maneiras. Eu costumo trabalhar assim, porque você consegue resolver tudo na fórmula, ou a gente pode resolver ela assim também. Então vamos lá, vou explicar cada uma delas. Essa daqui
nós temos a massa em gramas, que é a massa do soluto, dividido, esse emissão aqui não é a unidade medida de concentração, ele é a massa molar. O que é uma massa molar? H2SO4, que é o que está no exemplo ali. Isso aqui é uma molécula, tem uma molécula, e nesse caso essa molécula aqui é de ácido sulfúrico. Então é o seguinte, massa molar é quando eu vou na tabela periódica, pego a massa atômica, onde a gente localiza a massa atômica dos elementos na tabela. Vai ter a representação do elemento químico, certo? Ó, vai ter a representação dele, tipo carbono. O valor de cima é a massa, que é o maior valor, e o valor de baixo, que é o menor, é sempre o número atômico. Então você vai na tabela, por exemplo, né, vai olhar a massa atômica do hidrogênio. A massa atômica do hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2, mais a massa atômica do enxofre, que é 32. Só tinha 1, então eu não preciso multiplicar. Mais a massa atômica do oxigênio, que é 16. E nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 oxigênios. Então, o que acontece? Massa molar, em alguns casos e exercícios, lá no finalzinho, ele vai vir nos dados, nas informações da questão, ele pode te fornecer o valor da massa molecular ou da massa molar. Porém, se ele não te fornecer a massa molecular ou molar, você, com o uso da sua tabela periódica, você vai olhar a massa atômica de cada elemento, vai multiplicar pelo número de átomos se for necessário e vai somar a massa. Então aqui vai ficar 2 mais 32 mais 64. Então a massa molar de um átomo de ácido sulfúrico é igual a 98 gramas por litro. Ou gramas por mol, perdão. Eu estou empolgada querendo resolver os exercícios. Então vamos lá, unidade medida de massa molar vai ser gramas por mol, porque esse aqui não é uma molécula, então você acabou de encontrar a massa molar. Esse V aqui, ele tem que ser em litros e ele representa o volume, beleza? Então é o seguinte, ó, concentração mol por litro. Nós vamos ter a massa do soluto, por exemplo, ó, eu vou pesar NaCl, meu soluto é NaCl. Ele vai te falar, eu pesei 5 gramas de NaCl, então é a massa do meu soluto. Eu não estou te falando que é NaCl que é uma fórmula molecular. Consigo achar a massa molar do NaCl? Sim, é só olhar lá na tabela periódica e somar o Na com o Cl. Vou colocar aqui. Se eu vou preparar uma solução de NaCl de 5 gramas, eu vou ter que preparar um volume de solução. Então, eu vou pegar aqui e colocar o volume já em litros. Se ele não tiver em litros, eu tenho que transformar. Se ele já tiver, eu só substituo. Vou multiplicar, depois eu passo dividindo. Porém, de novo, igual a outra fórmula, você tem que sempre coletar os dados, as informações, para ver o que vocês têm. Porque às vezes ele vai te dar a concentração em mol por litro, pode te dar a massa em gramas, pode te dar a massa molar e te pergunte o volume dessa solução. Ou ele pode dar o volume, a massa molar, a concentração, te pedir a massa que você deveria pesar. Então, assim, vai depender os dados que o enunciado da questão estiver fornecendo para vocês. Então, é o seguinte, ó, a professora mais você me falou que tem como ela ser representada de outra maneira. Sim, ela tem como ser representada de outra maneira. Esse N aqui, ó, ele vem de número de mols. O que nós acabamos de calcular não é a massa molar de 1 mol? Então, é o seguinte, ó, uma representação simples. O número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Opa, professora, mas eu tenho isso daqui na fórmula. Sim. Então, o que acontece? Tem como você resolver o N separado, certo? E substituir aqui, já calculadinho. E dividir pelo volume, tá? Número de mols é igual a massa em gramas dividido pela massa molar. Em alguns casos, quando
quando o exercício e a questão é muito camarada mesmo com vocês, o que elas fazem? Ela já dá o número de mols. Ela calcula para você a massa em gramas dividido pela massa molar. Aí ele vai te falar assim, olha, o número de mols da solução de NaCl é 1. Então ele já te deu calculado no N. Você só vai pegar o volume e vai dividir. Porém, né, tem aquela coisa, tem exercícios e exercícios. Normalmente vem do método mais difícil para ver se você está por dentro da história, né? Mas vamos lá, então, essas duas é a mesma coisa. Indico vocês, faço uma sugestão para não errar, que utilizem essa fórmula aqui, tá? Porque ela sempre vai dar certo. De alguma maneira você vai coletar os dados e ela vai dar certo. Então vamos lá, vamos por exemplo. Determine a concentração em mol por litro, por isso que eu vou usar essa fórmula, não a outra, porque a unidade de medida que ele está me pedindo é mol e é mol por litro, de uma solução de H2SO4. Opa, ele está me dando condições para calcular a massa molar, que é a emissão, na qual foram dissolvidos 4,9 gramas. 4,9, então, opa, é a massa do soluto que eu utilizei. Em 100 ml. ml é a unidade de medida de volume de água. Beleza. Então, aqui, ó, te deu as informações que você precisa? Sim. Ele disse que ele quer saber o C. Ele disse, eu quero saber a concentração em mol por litro. Ele te disse que a massa em gramas é 4,9 gramas. Ele deixou bem claro para você que o volume é 100 ml, mas está em ml. Eu preciso dele em litro, então eu vou pegar e dividir por 1000, vai dar 0,1, tá? E ele te disse que a solução que ele vai preparar é ácido sulfúrico. Lembra lá? Em alguns casos ele não vai te dar a massa calculada, em alguns casos. Mas ele vai te dizer o composto. Ele disse o composto? Sim, ele falou que era o H2SO4. Então, se eu sei quem é a molécula, eu vou calcular a massa molecular. Então, eu sei também que a massa molar dele é igual a 98 gramas/mol. Então, é o seguinte, ó, já temos todas as informações, nós vamos fazer resolução, beleza? Então, é o seguinte, ó, bora lá resolver agora, tá? Então, ó, nós coletamos as informações, que estava um pouquinho rabiscada ali, passei elas para cá. Então, nós vamos achar a concentração em mol por litro. Nós temos o volume que estava 100 ml, dividir isso por 1000 vai dar 0,1 litros. Ele disse que a massa que ele vai usar de ácido sulfúrico é 4,9 gramas. E ele te disse que era ácido sulfúrico, ele falou que era H2SO4. Então, peguei a molécula, a massa atômica de cada elemento, multipliquei, somei tudo, a massa molar ficou igual a 98 gramas/mol. Então, agora eu vou jogar na fórmula. Concentração é massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Concentração é igual a 4,9. Ele disse que ele usou 4,9 para preparar essa solução. De quê? De ácido sulfúrico, que uma molécula pesa 98. Que volume que ele tinha? 100 ml, que é 0,1 litro. Então, concentração é 4,9 dividido por 9,8. Então, concentração vai ser igual a 0,5 m, que é a mesma coisa de mol por litro. Então, fiquem atentos, não esqueçam. Se ele pedir assim, calcule a molaridade, ele está pedindo para você usar essa fórmula aqui, certo? Se ele pedir, calcule a concentração em mols por litro, ele está pedindo para você usar essa fórmula aqui. Se ele estiver pedindo para você, calcule o emisão, concentração em emisão, ele está falando que esse emisão aqui não é de massa molar. Quando ele fala concentração, ele está falando em mol por litro, beleza? E não se esqueçam também, se ele pedir para você calcule o número de mols,
essa fórmula, só que você vai organizar ela de maneira diferente, ó, porque número de mols é o N. Então você vai calcular separado ali a massa em gramas dividido pela massa molar. Então é o seguinte, gente, ó, essa daqui foi um pouquinho da explicação de concentração comum, de concentração em gramas por litro. Vocês têm uma lista de fixação para mandar ver e fazer as resoluções e tirarem as dúvidas. São gostosinhos esses exercícios, rápidos, vocês vão tirar de letra. Só não esqueçam de coletar as informações, de transformar as unidades de medida e substituir nos lugares corretos, beleza? Então, gente, ó, fica de olho no AVA, fica de olho nas atividades e entrem em contato com a gente via chat ou o grupo de WhatsApp que a gente tem aí. Não esqueçam de divulgar o canal da professora também, que vocês me ajudam. Curtir e gostei do vídeo, né? Claro, para dar aquela divulgada, né, gente? Ajudar a professora. E cada dia mais, né? Esse é o nosso canal de contato durante esses dias aí que a gente vai estar longe. Mas